Olá a todos, Fernando, canal Mundo Fê, graças a Deus por hoje. Bem pessoal, hoje eu vou iniciar um assunto que é muito importante para mim. Era uma dúvida que eu tinha a respeito desse assunto e da maneira mais difícil eu tive praticamente uma confirmação dessa situação que vem acontecendo comigo já há um bom tempo, e isso me indagava, me deixava com muitas perguntas a serem respondidas, muitas vezes sem resposta. Eu vou falar a respeito do meu propósito divino e a partir daí a minha missão. Só que o meu propósito divino e a minha missão talvez eu não faça já nesse vídeo. É para que haja um entendimento sobre o assunto que é sobre propósito e missão. Porém eu vou fazer um resumo para que todos entendam o motivo do meu despertar sobre esse assunto e também direcionar às pessoas certas esse vídeo que eu estou produzindo agora. Meu nome é Fernando dos Santos, esse é o canal Mundo Fê. Eu decidi fazer esse canal para me expressar, para gravar vídeos, contar a minha história, contar a minha experiência, dividir as coisas que Deus acrescentou em minha vida. E por meio do canal eu não tenho alcançado muitas pessoas, porque eu ainda não tenho um nicho definido, um assunto definido. Porém, acredito que esse assunto é muito pertinente, ele é importante. Eu acredito que muitas pessoas passam por dificuldade de saber exatamente quem é, diante de Deus e diante da sociedade, por que nós estamos aqui, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, por que nós existimos e o que nós fazemos com a nossa vida. Bom, o resumo é o seguinte: desde que eu me conheço por gente, desde a minha infância, a minha adolescência, a minha vida adulta, eu sou do tipo de pessoa que cometi muitos erros, cometi muitos tropeços, uma pessoa extremamente desajeitada, uma pessoa atrapalhada. Mas esse meu jeito de ser não é o que eu queria ser. Mas eu não consigo mudar quem eu sou. Então, ser atrapalhado, ser uma pessoa que não consegue se encontrar, vive assim praticamente perdido em relação ao meio social, a uma questão, vamos supor, de trabalho, não tem uma profissão específica, não tem um curso técnico, não tem uma área de atuação específica. Apesar de hoje eu trabalhar mais na área de segurança, a minha vida toda, a minha trajetória, ela é muito confusa. E essas confusões que aconteceram na minha vida não me deram uma direção exata para onde eu deveria caminhar. Eu tenho vídeos anteriores em que eu relato
uma história sobrenatural, que eu tive visões do passado. Na minha infância, eu tive amigos imaginários. Eu tive uma infância que fui educado por pais amorosos, pais cuidadosos, com todos os seus erros e acertos. Meu pai e minha mãe são pessoas incríveis. Seu Geraldo, Dona Linda. Cresci juntamente com mais 6 irmãos, 7 então ao todo. Uma família bem grande, com diversos pensamentos, diversas pessoas com a mesma educação, porém numa cultura de pessoas de periferia, que ensinam de tudo, né? Do certo ao errado, ensinam de tudo. Cobram muito o certo, cobram o estudo, incentivam ao crescimento individual, porém às vezes não acompanham muito o desenvolvimento em todas as etapas, porque eu acho que assim a vida do ser humano é normal, né? Você casa, você tem filhos, no caso vamos supor meus pais casaram, tiveram os filhos e com a ajuda de Deus vai crescendo, vai criando, vai multiplicando o conhecimento, vai indicando aquilo que acha que é o mais importante, para que a criança consiga andar, para que a criança consiga viver nesse mundo. Nessas andanças, desde a minha infância, eu tive muita dificuldade em me achar em algum meio. Vamos supor, eu nunca fui um aluno exemplar. Eu era uma criança que gostava de aprender, mas eu era muito limitado no meu aprendizado. Eu gostava de algumas matérias, outras eu não gostava, e isso fez com que eu não aprendesse tanto quanto outras crianças que eram mais inteligentes. Na minha infância eu tive muitos acontecimentos, algumas experiências que eram experiências para adultos. Isso me deixou uma criança com certos traumas na infância, e eu absorvia todas as informações, eu tentava assimilar todas as coisas. Tudo aconteceu num período muito curto de tempo. Eu não tive muito tempo, muita escolha, na verdade. As coisas aconteciam uma atrás da outra e eu não tinha como controlar essas situações. Então eu fui crescendo com a educação dos meus pais, com a educação da minha família, de tios e tias, a ajuda de vizinhos, as experiências com as crianças normal, brincando, tal, experiências traumáticas que estavam ali acontecendo, crescendo junto comigo, eu absorvendo toda aquela informação. Eu não tinha, no caso aos 11 anos, às vezes as pessoas perguntam: o que você vai ser quando crescer, né? Perguntam para a criança. E eu não tinha noção, porque eu via ali a minha mãe trabalhando muito, meu pai trabalhando muito, e não conseguiam ali também desenvolver um raciocínio, uma meta, né? Metas, propósito, objetivos, né? Muito claros. A gente tinha muita dificuldade financeira, porque a família foi ficando grande, né? Minha mãe teve 7 filhos e às vezes não dava para você cuidar assim, vamos supor, ela com todo amor, com todo carinho, ela fazia todo o possível para a gente
para manter a nossa alimentação, a nossa educação, nos ensinava a maneira de sentar, como se portar na casa dos outros, como ser boas pessoas, ensinava somente a trabalhar, não ensinava a fazer coisas erradas. Porém, nesse mesmo momento que eu tinha essa educação da minha mãe, do meu pai, indicando coisas boas, eu também via a atitude de coisas negativas. Eu tinha a experiência de coisas negativas. E eu fui crescendo com isso. E eu não sabia como escolher as coisas. Eu não tinha noção, malícia, né, para poder tomar decisões. Vamos supor, eu nunca consegui pensar em fazer um cursinho para me preparar para a faculdade, para ser de repente me formar em alguma área de atuação e ter um norte, né, relativo à profissão. Isso eu acho que é ruim, porque a criança, ela deve ser assim direcionada em relação àquilo que ela sabe fazer. Eu penso dessa forma. Se uma criança ela tem alguma habilidade específica, se o pai consegue ver isso na criança, ele consegue direcionar a criança para alguma área. Ele paga algum curso, paga um cursinho de futebol, uma aula de teatro, vai pagar uma faculdade específica, ou se não pagar, vai direcionar a criança, né, a alguma área específica na vida. Então, eu praticamente conduzi na minha infância, com tudo aquilo que eu aprendia de coisas erradas, de coisas certas, foi muita informação em pouquíssimo tempo. Muita coisa ficava na minha cabeça. E o que eu pensava era em trabalhar. Eu era criança, mas aí eu comecei aos 11 anos. Já consegui ter experiência de trabalho, via o trabalho que era difícil para minha mãe manter a casa. Então eu cresci com essa vontade de ajudar a família, né? Que a família estava crescendo muito. Aí meu pensamento era de trabalhar para poder ajudar em casa. Com isso, eu fui tomando decisões erradas ou equivocadas, por meio de pecados que apareciam na minha vida, e eu estava viciado já, com pouca idade, viciado em alguns pecados que me tiravam o direcionamento, né, a direção certa daquilo que eu deveria fazer. Então eu não tinha objetivo, eu não era uma criança objetiva, né? A minha meta, na verdade, era ajudar em casa. Não tinha uma área específica que eu tinha facilidade. Eu sempre fui muito atrapalhado nas minhas escolhas. Ou eu escolhi errado, escolhi equivocado, tentava fazer o certo, porém acabava fazendo sempre, na maioria das vezes, coisas erradas. Isso foi ao longo da minha vida, isso foi por muito tempo, mesmo sendo de uma família católica. Depois eu me converti e fui para uma igreja evangélica, aprendendo coisas certas, mas muitas vezes eu praticava coisas erradas. Essas coisas que eu vinha fazendo, que eu fiz por muito tempo, em certo momento me colocavam contra a parede. E eu não vi, quando eu alcancei uma certa maturidade espiritual, quando eu já não estava mais pertencendo a um núcleo, ao núcleo religioso, uma igreja evangélica, nenhum lugar, já por esses dias, eu comecei a me questionar em relação à minha vida, em relação ao propósito da minha vida, por que eu existo. E muitas vezes, com uma situação negativa ao meu redor, eu acreditava ser
que Deus tinha errado ao me dar a vida. E porque eu não via em mim um propósito, eu não via em mim um sentido, por assim dizer, né? Então isso me deixa muito triste, chegar em uma certa idade e olhar para trás na sua vida e ver que a maioria das decisões que você tomou, no caso a maioria das decisões que eu tomei ou foram decisões baseadas no pecado, ou foram decisões erradas ou equivocadas. Poucas decisões que eu tomei eram certas. Eu sempre quis fazer o certo. A minha vontade sempre foi de fazer o certo, de fazer aquilo que é bom, de fazer aquilo que é louvável, né? Não somente por conta, para honrar a minha família, para honrar a Deus, e também honrar a minha própria identidade. Porque assim, mesmo com muitas coisas erradas, eu sempre gostei de fazer muitas amizades. E uma coisa que eu não fazia é amizades por interesse. Eu sempre fiz amizades verdadeiras. Uma coisa boa realmente que eu consegui desenvolver na minha vida foi de ter relacionamentos saudáveis com todo tipo de pessoas. Nunca tive preconceito, nunca tive nada que eu olhasse para alguma pessoa e que eu a julgasse, pode até ser que em alguns momentos, quando você vai fazendo escolhas, eu ia fazendo escolhas tentando fazer o certo, eu acabava me afastando de coisas que eu considerava, né, como errado, por aprender na Bíblia, por aprender da vida, né, de que Deus tem um padrão, de que Deus ele abençoa certas pessoas, né, que andam corretas, e as pessoas que não andam corretas, infelizmente, ele não abençoa. Então, por esse motivo, aí no caso eu não me enturmo, né, mas também eu não julgo, não sou do tipo de pessoas que exclui pessoas, no caso, para conversar, para ter uma educação, para falar um bom dia, para ser uma pessoa amável e respeitosa. Mas muitas vezes eu tomei decisões erradas ou equivocadas, e isso ao longo do tempo foi se tornando uma coisa insuportável, e eu também não consigo entender muitas coisas que acontecem comigo, que vem acontecendo ao longo do tempo, coisas que acontecem diretamente. Eu não sou uma pessoa técnica, não sei, assim, eu consigo falar com todas as pessoas, porém eu não tenho uma visão específica de algo que eu saiba fazer. E isso me atrapalha, porque sem ter uma profissão é difícil você conseguir você consegue trabalhos, porém você nunca acha que é o suficiente, porque não que você seja ingrato, né? Não é a questão de ingratidão, é uma questão de você enxergar que você atira para todos os lados. Porém, vamos supor, hoje eu estou trabalhando como vigia, como porteiro. Isso é uma área que qualquer pessoa praticamente pode ocupar, né? É uma responsabilidade, é um trabalho digno, é um trabalho louvável, sim. Mas eu gostaria de fazer com que a minha vida tivesse um significado na mão de Deus, e que eu conseguisse ter prosperidade na minha área de trabalho, uma prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas. Eu gostaria muito de ter condições de ajudar pessoas, primeiramente começando dentro da minha casa. Eu gostaria muito de ter uma condição de ajudar os meus pais,
gostaria hoje de ajudar o meu sogro, minha sogra, meu cunhado, a minha família como um todo. E eu não tenho essa condição. Apesar de sonhar muito, desde criança até hoje, eu não tenho uma condição boa para poder falar, para poder dizer que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu até tento colocar um objetivo, uma meta, alguma coisa que eu queira fazer, mas a maioria das vezes as coisas se frustram, eu não consigo realizar as coisas que realmente eu tento me comprometer. A maioria das coisas na minha vida eu fiz pela metade, ou fui até um certo ponto, eu nunca consegui concluir algumas coisas, até mesmo o meu casamento. Eu sei que eu deveria ter planejado tudo. Eu não me arrependo de estar com a pessoa que eu estou. A Fabiana, minha esposa, eu a amo muito. Hoje nós temos 41 gatos, temos uma vida junto, temos uma história, temos um relacionamento que nós nos dedicamos um ao outro e as coisas que nós gostamos. Mas ao longo disso tudo, por não ter um planejamento, nós acabamos fazendo muitas coisas que nos atrapalharam. Não sei lidar com dinheiro. Eu gasto mais do que eu ganho. Eu tento controlar o meu pagamento, mas na hora que eu pego o dinheiro na mão, o dinheiro voa. Então, essa estabilidade, essa falta de concentração, isso me faz pensar que eu sou um erro, eu sou um estorvo, que muitas vezes eu sou uma pessoa inútil, né, no plano de Deus para essa terra. Eu quero produzir frutos, eu quero fazer coisas que honrem a Deus, né? Eu quero honrar a Deus, eu quero honrar a minha família, honrar a minha esposa, honrar os meus amigos, honrar o meu trabalho, fazer aquilo, tudo que eu tiver que fazer com dedicação. E não foi assim que eu consegui realizar as coisas. Eu sempre busquei fazer o certo, aprendendo, no meio disso tudo, fazia coisas erradas, aprendia coisas erradas, e eu fiquei muito frustrado com isso tudo e acabei não tomando boas decisões, e até mesmo na minha vida eu acredito que não foram tão bons, mesmo tendo saúde, sabendo que Deus está me suprindo na minha alimentação. Eu sei que tem pessoas que sofrem muito mais do que eu, porque tem pessoas que têm problema de saúde, problema de várias coisas muito mais complicadas, mas ao enxergar na minha vida e vendo que só de sonhos não dá para se viver, você tem que ser uma pessoa que tem que ter capacidade de colocar em prática aquilo que... O sonho, na verdade, ele precisa ser direcionado, mais objetivo. Ele tem que cumprir um papel. Se você sonha demasiadamente e não consegue cumprir aquilo não valeu de nada. É só um pensamento que você tem, uma vontade que você não consegue cumprir. Então aquilo acaba te frustrando na vida. Então, eu hoje tenho um histórico profissional muito ruim. Eu não vou contar tudo, porque essa é só a primeira parte daquilo que eu tenho para dizer sobre o propósito e missão. E o meu histórico profissional, apesar de eu tentar sempre fazer coisas boas, eu olho para trás e também vejo muita... eu me enganei muito.
eu me atrapalhei muito, porque eu não tive direção. Eu sempre tentava fazer as coisas da maneira certa, porém, as minhas escolhas, eu penso hoje que foram escolhas ou erradas ou equivocadas. Sendo assim, no dia 1º de janeiro agora de 2022, eu acabei levando uma punição no meu local de trabalho, e eu comecei a refletir sobre essa punição. Tive que ficar em casa 5 dias, mas no dia 1º mesmo, dia 1º de janeiro, eu estava cansado, estava extremamente angustiado com aquilo que estava acontecendo comigo. Me deitei para tirar um cochilo e eu acabei tendo um sonho que eu vou contar no próximo vídeo. Esse vídeo está muito longo. Eu quero dizer que a todos que se consideram pessoas inúteis, pessoas que não têm valor, que olham para a sua vida e desejam a morte, desejam o pior, não conseguem mais se olhar no espelho muitas vezes. O que eu tenho a dizer para vocês, se você estiver passando por isso, eu sei que tem muitas pessoas sofrendo hoje porque estamos em tempos difíceis, em tempo de julgamento de Deus, em tempo de juízo. Não podemos, na verdade, vacilar. Eu sei que eu errei muito, fiz muitas coisas erradas. Eu peço perdão a Deus. Deus sabe o quanto eu me arrependo de não ter tomado decisões certas no passado, mas acredito que o propósito e missão que eu vou contar no próximo vídeo, vocês vão entender que tudo faz sentido quando você coloca as coisas nas mãos de Deus e Ele resume as coisas para nós e Ele nos dá aquilo que nós precisamos para continuar vivendo, e dessa forma nós continuamos. Essa então é a primeira parte do propósito e missão. Eu precisava fazer essa introdução porque não é somente o resultado que é importante. O que importa também é o processo pelo qual nós passamos e onde Deus vai ajustando as coisas na nossa mente, no nosso coração, nos dando a verdade que nós precisamos, nos alimentando com alimentos sólidos, sem nos enganar, porque nós não podemos mentir para nós mesmos, dizendo que as coisas estão boas quando elas estão ruins. Não adianta a gente viver de aparência, não adianta a gente viver fingindo que não sente dor, fingindo que tudo está bonito, quando existe muita treva, existe muita escuridão, existe muita dor, e somente Deus pode dar a última palavra, somente Deus pode nos dar a condição de continuar, ou mesmo impedir que nós continuemos se nós formos teimosos. Então, eu quero agradecer a Deus por não desistir de mim, e eu quero dizer a todos que não desistam, coloquem suas vidas nas mãos do Criador. Estamos em tempos difíceis, em tempos de julgamento, e tudo pode acontecer, mas nós devemos nos escolher realmente o lado
onde nós queremos ficar. Eu desejo de todo o meu coração ficar na presença de Deus, fazer o melhor que eu puder, mesmo sendo uma pessoa, entre aspas, inútil. Vou entrar em mais detalhes nesse assunto de propósito e missão no próximo vídeo. Essa foi a introdução. Não é fácil encarar a verdade. A verdade, ela revela quem realmente você é e te dá a direção para onde você deve andar. Eu espero que Deus toque no coração de todas as pessoas que virem esse vídeo. É meia hora de vídeo, sei que é longo, mas eu precisava compartilhar para dar continuidade nos próximos vídeos que virão desse mesmo tema, propósito e missão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre todos que estiverem ao seu redor. Entregue seu coração a Deus, confia nele e as demais coisas Ele fará. Até o próximo vídeo. O canal Mundo Fê fica por aqui. Valeu, falou, fui. Tchau, gente.